Ou seja, elas não podem estar as duas certas ao mesmo tempo. Fala, peixarada, tudo certo? O professor Fernando aqui falando. Eu só queria falar com vocês hoje sobre algumas coisas interessantes. Primeira coisa, muita gente tem usado álcool em gel, certo? E eu queria mostrar para vocês algo que eu acho um tanto quanto perigoso no álcool gel e que algumas pessoas desconhecem, que é álcool gel pegando fogo. Pra quê? Para quem não sabe, o álcool gel ele é feito basicamente de etanol. O etanol é o que, faz aí a higienização das nossas mãos. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar um pouquinho do álcool gel e vou colocar aqui nesse pratinho, certo? Pronto. Ó, um pouquinho de álcool gel no prato. Vou pegar uma folhinha de papel. Já fica o aviso para vocês não fazerem isso em casa. Não faça isso em casa! Se for fazer, faça com um adulto próximo e por tua conta e risco, tá? E, basicamente, vou pegar o álcool gel e vou tacar-lhe fogo. Pronto. Olha que interessante. Vocês não estão vendo. Tá sim! Mas já tá pegando fogo. E tá, inclusive, uma chama bem alta aqui. Tá? Só que a gente não consegue perceber porque a chama do álcool gel ela é praticamente invisível. Tu só vai conseguir perceber ela se eu colocar uma folha de papel aqui próxima. E aí tu vai ver isso acender, olha só. Sacou? Saquei! Então pronto. Isso é muito perigoso porque tu não está enxergando a chama, mas ela está aqui, ela está quente, ela está queimando, mas tu não consegue enxergar. Pronto, apaguei. E por que a gente não consegue enxergar a chama do etanol? Porque, vamos lá, o etanol é representado por C2H5OH, certo? Para quem não lembra, é só lembrar da nomenclatura. O Et significa 2 carbonos, no caso, né? O an significa uma ligação simples e a gente sabe que cada carbono tem que ter 4 ligações, então a gente vai completar ali com H, H, H no primeiro, mais aquele C dão 4 ligações, o segundo também, H e H, e a gente vai completar o último C, ele tem 3 ligações, a gente vai completar com o OL, que significa o OH, que caracteriza, ser um álcool. Aí, escrevendo a equação de combustão, o C2H5OH reage com o oxigênio, o O2, e ele produz CO2 mais H2O, ou seja, gás carbônico mais água. Balanceando essa equação, a gente obtém isso aqui, certo? E vocês podem ver que não sobrou nenhum carbono do lado direito, ou seja, a combustão do etanol foi completa. E o carbono, quando sobra alguma coisa não reagido, a gente chama isso de fuligem. Quando ele aquece, ele emite aquela coloração alaranjada que a gente está acostumado a ver. Então, a queima do etanol não produz fuligem. E a fuligem é o que faz tu enxergar a chama. Portanto, ela é difícil de enxergar. Segunda coisa que eu queria falar para vocês hoje é sobre multiverso. Há poucos dias atrás, eu publiquei um livro falando sobre a notícia das cientistas da NASA tinham descoberto evidências de um universo paralelo ao nosso, onde o tempo retrocedia. E eu expliquei para vocês que não é nada disso, que a notícia é completamente sensacionalista. Eu expliquei para vocês o que eles tinham visualizado e que a conclusão de que existe um universo paralelo ao nosso, que o tempo corre ao contrário, é absurda demais. Porém, isso não tira o crédito do fato de que, sim, podem existir outras dimensões. E aqui toma cuidado, eu não estou falando de um universo paralelo igual ao nosso. Não. Outras dimensões, como essa de ir para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente, para trás. Dimensões. E por que eu estou falando disso? Bem rapidinho. A física moderna ela está sustentada sobre 2 grandes pilares. 2 ciências fundamentais, que são a relatividade do Einstein e a mecânica quântica. A teoria da relatividade e a mecânica quântica. A teoria da relatividade explica todas as coisas macro, as coisas grandes do universo. E a mecânica quântica explica todas as coisas micro, as coisas pequenininhas, né? Tu vai lá falando do átomo, do próton, dos quarks, enfim.
E essas duas teorias, relatividade geral e mecânica quântica, elas passaram por todos os crivos experimentais possíveis até hoje. Elas são muito bem fundamentadas. Todas as experiências corroboram essas duas teorias. Todas as previsões geradas por essas duas teorias se confirmam na prática, se confirmam nos experimentos. Enfim, são as duas teorias mais bem testadas da história, mais bem experimentalmente corroboradas da história. Já entendi! A física é sustentada por essas duas teorias. Maravilhosas. E elas foram comprovadas com experimentos de precisão inimaginável. Tu não consegue nem imaginar a precisão dos instrumentos que os cientistas utilizam para corroborar essas duas teorias. Porém, mas esses mesmos instrumentos tão precisos de laboratório que ajudaram a fortalecer essas duas teorias levam a uma conclusão um tanto quanto perturbadora. Da forma que elas estão formuladas hoje, essas duas teorias são incompatíveis entre si. Ou seja, elas não podem estar as duas certas ao mesmo tempo. Ferrou! As duas teorias funcionam super bem, explicam super bem o nosso mundo, do micro ao macro, do quark aos buracos negros, explica tudo direitinho, mas elas são incompatíveis entre si. Quer dizer que a gente precisa ainda formular uma nova teoria, ou a gente ainda precisa formular uma nova física que consiga unificar essas duas, ou que a gente tenha que formular a mecânica quântica, ou a relatividade, ou as duas ao mesmo tempo, na construção de uma teoria que unifique as duas, certo? Essa teoria ela já existe, mas ela está ainda no estágio inicial de desenvolvimento. E muitos de vocês conhecem o nome teoria das cordas. A teoria das cordas é uma tentativa de unificar essas duas coisas, ok? Não vou entrar em detalhes aqui sobre o que é a teoria das cordas, mas isso nos leva ao início, ao que eu estava falando de multiverso, ou melhor, de mais dimensões. Da forma como ela está hoje embasada, a teoria das cordas, que inclusive já consegue, né, se manter firmemente aí sobre as suas pernas e tal, ela consegue caminhar um pouco sozinha, ela nos apresenta resultados satisfatórios em algumas experimentações. E na teoria, na formulação matemática da teoria, a gente precisa incluir, além das 4 dimensões que nós conhecemos, as 3 dimensões espaciais mais o tempo, a gente ainda precisa incluir mais 7 dimensões, formando aí um total de 11 dimensões para a teoria funcionar mais ou menos adequadamente. Então a teoria está nos dizendo, não sei se ela está certa, mas a teoria está nos dizendo que existem mais dimensões do que aquelas que a gente consegue enxergar, do que aquelas que a gente consegue perceber com os nossos sentidos. Tranquilo? Não leva isso para um lado fantástico de acreditar que tem um mundo paralelo ao nosso com pessoinhas vivendo lá. Não, não é nada disso. São dimensões espaciais, como por exemplo, pode ter uma dimensão espacial que nós não percebemos por ser muito pequenininha, por ser do tamanho dos átomos, por exemplo, ou menor que isso, de modo que é um espaço, como qualquer outro, que a gente não percebe. Da mesma forma que uma formiga caminhando em cima de uma folha de papel não consegue perceber se a folha de papel está dobrada, por exemplo. Ela dá a volta na folha de papel e volta para onde ela iniciou. Ela não consegue perceber essa terceira dimensão. Ela está no plano da folha. Ela consegue perceber só as 2 dimensões onde ela consegue caminhar para frente, para trás, para um lado, para o outro. Mas a terceira dimensão da altura, a formiga, nesse caso, em cima de uma folha de papel, não tem acesso, porque, né, ela não sai voando. Embora um fato interessante seja que todos os insetos, eu disse todos os insetos adquirem asa em algum momento da sua vida. Todos. Mesmo aqueles que tu tá pensando aí que não tem. Sei lá, formiga tem asa? Sim, no momento da vida ela tem asa. Uma traça, aquele bichinho que come papel tem asa? Sim, no momento da sua vida tem asa. Um cupim tem asa? Sim, obviamente cupim tem asa e enche o nosso saco no verão. Mas enfim, então voltando à questão das dimensões, pensa comigo.
Pensa comigo. Dificilmente a gente encontra algo único que o universo tenha feito somente uma cópia. Por exemplo, até as pessoas, né? Existem gêmeos. Mas vamos pensar, né, em questões de estruturas do universo. Existe somente uma lua? Não, tem planetas que, né, possuem várias luas. Existe somente um planeta? Não, existem vários planetas. Existe somente uma estrela? Não, existem várias estrelas. Existe somente um buraco negro? Não, existem vários buracos negros. Existe somente uma galáxia? Não, existem várias galáxias. Por que o mesmo deveria se aplicar ao universo como um todo? Pode ser que existam mais universos, certo? Bah, filosofou, cara, meu. Então eu vou te deixar com esse pensamento e aí fala o seguinte pra mim, ó. Se tu gostou desse assunto de teoria das cordas e quer que eu faça vídeos com mais matemática sobre isso, para se aprofundar mais nessas questões matemáticas, deixa o teu comentário aqui embaixo para eu saber que tu gostou desse assunto, beleza? Próximo assunto é o PlayStation 5. Não sei se tu tá tão ansioso quanto eu para um PlayStation 5, mas estava programado para amanhã, dia 4 de junho, um anúncio de novos jogos e possivelmente o anúncio do próximo console, do próximo PlayStation 5. E eu combinei com vocês que eu ia fazer uma live aqui no canal para a gente ver junto esses novos jogos e tal, né? Só que não vai rolar. A Sony cancelou o evento de amanhã em função de tudo que está ocorrendo no mundo, né? Em função da pandemia, em função dos protestos nos Estados Unidos por conta do assassinato do George Floyd, em função de alguns outros fatores, a Sony disse que, aspas, não é motivo de comemoração nesse momento, fecha aspas. E eu concordo completamente com a Sony. Achei bacana, eu sei que está todo mundo ansioso para ver o novo videogame e tal, mas eu acho que realmente não é o momento. A gente pode esperar um pouquinho mais para que a gente possa aproveitar um pouco mais disso com mais alegria. Para tu que está assistindo esse vídeo até agora e está te perguntando, esse é o vídeo 25? Sim, esse é o vídeo de número 25. Live não conta. Para quem não entendeu nada do que eu falei agora ou por que eu falei isso, faz o seguinte, volta nesse vídeo aqui. É do outro lado, burro! Que eu tô apontando nesse card, nesse exato momento. Volta nesse vídeo e assiste ele do início ao fim, porque tem coisas escondidas nesse vídeo. E se tu quiser participar do The Game, assiste ele e vamos ver se tu consegue, beleza? Falando nisso, para as próximas semanas, tá? Nas próximas 8 semanas, para quem já está me acompanhando aqui no canal, sabe que a partir da semana que vem, no dia 9, toda terça-feira eu vou lançar uma aula de astronomia. Toda terça-feira, às 3 horas da tarde, vai começar uma live, uma aula ao vivo sobre astronomia. Vai ser um curso bem abrangente, a gente vai passar por vários tópicos da astronomia, é um curso de introdução à astronomia. Outra coisa, no canal aqui mesmo, né? Estamos chegando hoje aí a 820 inscritos. Então, meu muito obrigado por tu estar inscrito aqui no canal. Se tu está assistindo e não é inscrito, considere se inscrever, dê uma assistida, vê se tu gosta do conteúdo. Se tu gosta de astronomia, eu aconselho muito a tu te inscrever, porque as próximas 8 semanas vão ser bem legais. É isso por hora, pessoal. Tchau, abração!